Então vamos dar continuidade no nosso módulo 3. Vamos falar um pouquinho da unidade 3.2, entendendo o cliente. E dar início então nessa metodologia, nesse primeiro passo tão importante, que é o entendimento do cliente, quem que é o nosso cliente, e para desdobrar todo o restante da metodologia. É de suma importância conhecer todo o processo do cliente, né, em sua totalidade. E quando a gente fala em conhecer o cliente, a gente não fala somente daquele conhecimento raso, superficial. A gente fala de um conhecimento mais profundo e verdadeiro desse cliente, a ponto de poder criar experiências memoráveis para ele. E aqui, quando a gente fala em entender o cliente, conhecer esse cliente, perpassa muito, né? Não é somente entender o cliente no ponto de vista de vendas, de varejo, né? É entender o consumidor final. Seja você dentro da jornada de uma prestação de serviço, dentro de um processo de oferta, né, de consumo de um produto. Então, tudo isso é importante, o conhecimento cada vez mais, né, a fundo desse seu cliente, o que ele precisa, o que ele procura, quem é ele, né, e o que é preciso para o sucesso dele. Então é isso que vamos discutir um pouquinho aqui e algumas ferramentas também vamos ver ao longo também de toda a jornada do curso. Então quando a gente fala, né, em conhecer o cliente, que é essa chave, né, para o sucesso da instituição, porque a gente vive, né, em um mundo que é cada vez mais competitivo e dinâmico. Então, hoje o cliente ele quer isso, hoje o meu paciente ele precisa disso na área da saúde. Amanhã tudo isso muda. Então, vivemos um cenário muito dinâmico, tudo é muito volátil. E as empresas elas enfrentam esses desafios constantes de se destacar, porque cada vez mais a concorrência é maior também, né, nos segmentos. Hoje a gente tem um segmento disruptivo, inovador, amanhã já temos concorrência no mercado, né? Então, nada é novo por muito tempo. Então, conquistar essa preferência dos consumidores é muito importante e isso faz com que consigamos a sustentabilidade também do negócio e perpetuar a marca, perpetuar o produto também dentro do segmento dele. Então, por isso que quando a gente fala em entender o cliente, entender o consumidor, ele é o início, né? Muito antes mesmo de desenvolver marca, produto e serviços. Então, temos que entender quem que é o nosso público. E nesse cenário de conhecer o público-alvo, né, em sua essência, ele se torna e se tornou já, na verdade, uma estratégia indispensável para criar valor em cada ponto de contato ao longo dessa jornada. E quando a gente fala de ponto de contato na jornada, que vamos discutir muito isso ao longo das outras unidades, é em cada ponto de contato desse desse cliente, desse consumidor, né, com a sua empresa, com a sua marca. Então, seja pelos meios digitais, virtuais, presenciais, cada unidade daquele de ponto de contato, seja ele com um dispositivo, né, de inteligência artificial, um chatbox, ou com um profissional, né, seja a recepcionista, seja a telefonista, enfim, toda a equipe por trás, né, disso tudo, sendo a tecnologia ou o profissional humano, físico, é muito importante que a gente gere valor nesses pontos de contato, levando em conta aquilo que é indispensável para o sucesso do cliente, aquilo que é importante para ele, que gere valor para ele. E assim, então, a gente garante todo esse sucesso na oferta do produto e do serviço como um todo nessa jornada. É por isso que a gente fala dessa importância de conhecer, né, de conhecimento do cliente, de conhecer ele a fundo. Então, essa compreensão profunda do cliente, ela vai além de dados demográficos, aqueles dados demográficos mais básicos, né? Muitas vezes a gente chega nas instituições, principalmente de saúde, né? Vamos voltar aqui o foco na área da saúde. Claro que se aplica ao e-commerce, ao varejo, enfim, aos diversos segmentos. Mas quando a gente chega na área da saúde, a gente pergunta assim: você tem um perfil de atendimento? Você conhece quem é seu público? E aí o pessoal geralmente eles trabalham com dados como sexo, idade, né, a faixa etária ali que maior atende, o perfil de doenças, de CIDs que atende. Mas não é exatamente isso que a gente quer, né, de informação. A gente quer ver se aquele serviço ele entende e ele trata-se, né, de entender suas necessidades
as necessidades dos pacientes, né, como um todo. Então, isso vai muito além dessas informações breves, mas informações como desejos, comportamentos, expectativas, algo mais profundo mesmo, né? Os sentimentos, né? Aquela empatia gerada e com informações que gera mais valor para a instituição criar produtos, serviços e agregar em toda essa jornada ao longo do processo, né, de interação com esse paciente. E isso é muito importante, porque tem estudos, né? Um exemplo de um estudo que me recordo agora, por exemplo, da Deloitte, que foi realizado, que empresas que priorizam a experiência do cliente, elas tendem a ser 60% mais lucrativas, em comparação com aquelas que não têm, né, e não fazem esse atendimento e essa percepção, essa virada de chave para um atendimento com uma experiência mais acurada, vamos dizer assim. E de fato, os consumidores eles são mais satisfeitos e quando são mais satisfeitos, né, eles tendem a se tornarem mais fiéis às marcas, a recomendar essas marcas e esses produtos, a consumir mais. Quantas vezes insatisfeitos nós trocamos de marca, nós trocamos de produtos, nós trocamos de fornecedores. Então isso é um exemplo bem consistente da importância de investirmos, né, em experiência dentro de todo o nosso serviço. E aí investir em experiência tentando verdadeiramente entender o conceito e o que o cliente espera e possibilitar nessa entrega de produto ou serviço o sucesso desse cliente. E aí o lucro, né, a sustentabilidade do negócio é uma consequência de tudo isso. Tá? Então é muito importante termos essa visão para a sustentabilidade do negócio como um todo. E aí, quando a gente fala em conhecer o cliente, né, também um fator muito importante para isso é a gente se autoanalisar também enquanto clientes. Porque imagina só, nós vivemos num mundo e que cada vez mais estamos vivendo a era, vamos dizer assim, da experiência, mas essa experiência voltada a uma personalização, né? Então a gente investe na experiência do paciente, isso e aquilo, mas é algo muito abrangente, não é algo personalizado. Nós, seres humanos, temos uma necessidade muito grande de sermos tratados como únicos, né? Como seres com um atendimento personalizado. Porque o Heitor tem a história dele. E o Heitor, ele é um ser único. Existem vários Heitores, mas o contexto histórico do Heitor, os valores do Heitor, ele é único. Então, ele não pode ser comparado com outros Heitores. Então, a personalização ela vem muito forte com isso. Claro que não conseguimos, por vezes, atender de forma personalizada todos os que entram dentro da nossa instituição. Por isso é importante conhecer e agrupar o perfil desses atendimentos desses clientes e classificar eles por grupos, né? E identificar, né? Nossa equipe ter esse poder de identificação assim na chegada ou nos pontos de contato desse público e startar os scripts, os atendimentos, né? Padronizados e personalizados que melhor vai atender esse tipo de público, tá? Então, realmente conhecer o cliente, as empresas elas têm que investir em análise de dados. Isso é inevitável. É um caminho sem volta, né? Explodiu inteligência artificial, mas um pouquinho antes da inteligência artificial, a inteligência artificial ela veio para melhorar e ampliar ainda mais esse processo da análise e coleta de dados, né? Então, com uma grande massa de coleta de informações e dados desses pacientes, desses clientes, enfim, a gente consegue personalizar serviços. A gente até fala que o grande petróleo, né, do século agora, do momento que vivemos, são os dados, são as informações. Então, a privacidade cada vez mais ela está difícil de ser mantida e garantida, principalmente com o uso dos dispositivos da internet virtuais. Por causa disso, dessa necessidade dessas informações, e empresas compram esses dados de outras, né, para criar esses produtos, né, e até mesmo vender. Então, um relatório realizado em uma pesquisa, que agora eu não me lembro certinho o nome quando ela foi realizada, ela destaca que cerca de 70 a 76% dos consumidores eles esperam que as empresas eles compreendam essas necessidades e expectativas do seu público, né? Então imagina, é um número muito expressivo
E aí esse público ele busca, ele chega à sua marca e a sua marca não atende essas expectativas deles, porque vocês não compreendem, né, o que eles precisam. E isso causa frustração. Então isso significa que a personalização deixou de ser um diferencial, né? Até então a gente trazia assim, nossa, tal empresa ela trabalha com a personalização, né? Algo personalizado, algo mais artesanal. Então isso elevava muito o custo, né? Elevava o valor daquele procedimento, daquele serviço, daquele bem de consumo, porque era personalizado, gerava um valor diferencial de tudo isso. E isso tudo hoje, ele deixou de se tornar um diferencial, então algo que esporadicamente eu vou procurar, e se tornou uma expectativa básica. Então hoje todo mundo é muito, mas digamos que muitos procuram cada vez mais por expectativas de experiências, né, e personalizações que antigamente não tinha. Então isso muda esse cenário de que a personalização vai ser pouco procurada devido ao preço agregado e hoje as pessoas elas passam cada vez mais a pagar até mais pela personalização, por ser tratadas como seres únicos, né, por ter um atendimento diferenciado, personalizado, por os serviços entenderem o que elas precisam e ajudar elas a chegarem ao sucesso. Então, se eu compro um serviço, ou se eu compro, por exemplo, um dispositivo, um celular, eu quero chegar a um objetivo com ele, eu quero que ele satisfaça uma necessidade minha. Então, a empresa que me vende, né, que me fornece esse produto que tem lançado no mercado, ela vai trabalhar de certa forma para que eu alcance esse sucesso com o dispositivo e fique mais feliz com ele e que crie uma experiência mais memorável na utilização de todo esse dispositivo, seja com uma câmera ótima, com tecnologia de inteligência artificial embarcada, que agora veio com tudo, enfim. Então as empresas elas têm que trabalhar com isso. E aí as empresas que utilizam dados para personalizar a experiência do cliente, elas relatam um aumento até de 10 a 15% nas receitas de vendas. Isso é um dado que, se a gente extrapolar alguns outros segmentos, eles até aumentam significativamente isso. Então é importante investirmos nesse segmento de conhecer o cliente cada vez mais. E cada interação com o cliente ele é uma oportunidade de criar valor. Lembra dos pontos de contato que a gente falou? Cada momento que eu interajo com ele, eu tenho uma oportunidade gigante ali de criar valor, né? De fazer algo único, de fazer algo memorável. Desde o primeiro contato, por exemplo, desde uma campanha de marketing, de um anúncio, de como eu encontro a sua marca, o seu produto, o seu serviço, por exemplo, na internet, porque eu quero digitar ali no Google o nome do seu serviço, o nome fantasia, eu quero encontrar ele ali. Eu quero abrir a página, o site, o Instagram, enfim, o que for, e encontrar formas de conversar, de tirar minhas dúvidas de uma forma rápida e precisa, né? Porque estamos no século XXI, o século XXI é tudo rápido. Então, é sem demora. Então, tudo isso são formas de gerar valor para esse cliente. Desde o primeiro contato, então, de uma campanha de marketing, do atendimento pós-venda, cada ponto de contato ele deve ser otimizado para atender essas expectativas do cliente, né? E isso é muito importante. A PwC, ela faz muitos estudos relacionados à experiência também, e ela revela que cerca de 73% dos consumidores aponta que experiência com fatores, né, importantes em suas decisões de compra e tudo mais é esse ponto de contato, é esse vínculo que cria-se com a marca, tá? E isso enfatiza essa necessidade de um alinhamento constante estratégico de todas as etapas de jornada com o cliente também. E lembre-se, o cliente ele sempre muda, nós mudamos de opinião, nossos valores e conceitos ao longo do tempo eles mudam também, né? Então é sempre importante, assim como, né, o mundo ele muda, né, ele evolui, nós também evoluímos os nossos conceitos e princípios. E é importante entendermos todo esse processo ao longo dessa vivência também e não podemos estagnar. Temos que ser inovadores, né? Senão ficamos para trás, assim como grandes marcas no mercado que eram líderes no seu segmento, né? Que foram disruptivas nas décadas, né? Nos séculos passados e que morreram por empresas que não eram revelações, né? Nesse segmento, mas que criaram inovações
transformadoras no segmento, né? Por exemplo, aí a gente pode citar um clássico desse exemplo, né? É a fotografia, saindo aí da câmera analógica, né, de filmes para a fotografia digital. Então, quem que era, né, a grande expertise de fotografia analógica, ela não se destacou tanto quanto outras marcas no segmento da fotografia digital, não foi disruptiva assim tanto quanto. Então, contribuir para o sucesso, né, de produtos e serviços, ele vem crescendo esse estudo, esses profissionais dentro do mercado também. Então, quando as empresas elas conhecem bem o seu cliente, elas são capazes de desenvolver sim esses produtos e serviços que realmente atendem essas necessidades. Antigamente, isso é muito importante, eu gosto sempre de dizer, existia poucas marcas de produtos, né? E aí tudo que tinha nós tínhamos que adaptar ao uso, né? Então, tem determinada marca disso, disso, daquilo, desses produtos, eu tenho que adaptar ao uso daquilo. Então, é difícil usar, eu tenho que me adaptar. Hoje não é mais assim. Hoje as marcas e os produtos têm que se adaptar ao público, ao que ele precisa, né? Porque senão simplesmente não vende, né? Não tem engajamento de mercado. Então é muito importante refletirmos muito a respeito disso antes de lançar um produto no mercado. Qual dor do meu cliente e qual cliente que eu atendo essa dor dentro do mercado também, né? E o quão personalizado isso tá para atender ele. O quanto meu produto se adapta, né, a essa realidade. E isso não só aumenta a satisfação do cliente, mas também reduz o risco do fracasso, tanto no lançamento do novo produto, quanto também na perpetuação dele dentro do mercado de trabalho. Nada é eterno, né? Mas enfim, quanto mais duradouro, melhor. E tem um outro estudo também da Harvard Business, que produtos desenvolvidos com base em insights de clientes têm uma probabilidade também de cerca de 30% maior de sucesso no mercado. É claro, se eu faço um produto com base no que o cliente precisa, ele vai ter engajamento, ele vai ter venda no mercado. Claro que tem outros fatores contribuintes, como preço, né? A forma de apresentação, de toda a parte de marketing por trás disso também. E aí, voltando para a área hospitalar também, da área da saúde, tem hoje instituições de saúde que elas estão, de certa forma, à frente do seu tempo, né, do restante da realidade do Brasil, podemos dizer assim. Elas possuem conselhos consultivos de clientes, de pacientes, conselhos consultivos, enfim, tem vários nomes para isso. São grupos de pacientes, de clientes, de familiares que formam um conselho consultivo dentro da cúpula ali dessa instituição de saúde. E aí, por exemplo, tá? É um exemplo bem bacana esse. Eu tenho uma unidade oncológica, eu preciso reformar essa unidade para atender melhor os clientes. Sabe quem que faz parte desse processo de consultoria, de assessoria para redesenhar processos, redesenhar a estrutura física para melhor atender as necessidades do cliente? Os próprios clientes. Que aí a gente tem o conselho consultivo atuando de forma eficaz e eficiente nesse processo como um todo. E isso é muito bacana, porque a gente tem um maior engajamento depois do público e uma aceitação. Por quê? Muitas vezes como que acontece? Vamos fazer uma reforma do setor. Quem que vem? Vem diretor, vem gerente, vem equipe técnica, vem engenheiro, vem todo mundo, menos quem utiliza o serviço. E aí aquela velha história, né, que aquele Rodrigues fala. Quem está remando é o paciente. Então a gente tem que sempre ter esse olhar de incluir o paciente nessa jornada também, para ele nos ajudar e nos direcionar do que é necessário dentro dessa unidade, de nos ajudar a enxergar o como estar hoje, que não está bom dentro da minha unidade, para reformular isso tudo e nesse novo projeto me dedicar a todos esses riscos que tem, tirar tudo que está de ruim e colocar todas essas novas atualizações e processos que eles nos dão insight também. Claro que nem tudo é possível, né? Temos legislações, temos normas de vigilância sanitária, temos uma série de fatores que influenciam também dentro desse processo, mas podemos construir isso de forma juntas com eles. E aí, claro que isso vai gerar muito mais valor, muito mais experiências positivas e memoráveis dentro de uma jornada tão difícil, né, que já é um ambiente de saúde. E aí, em suma, né, para a gente só resumir essa introdução, o conhecimento profundo do cliente ele é um alicerce, né, para a criação de valor e sucesso no negócio.
Então, ao investir nessas estratégias que dá prioridade à experiência, né, que utilizam esses dados para personalização, as empresas elas só não aumentam suas chances de sucesso, como a gente já viu, mas também elas constroem um relacionamento duradouro e significativo com esses consumidores. Aí muitas vezes vai abrir outro concorrente na esquina, no e-commerce, enfim. E por ter essa relação bem estabelecida, né, e esse vínculo afetivo, você não perde esse seu cliente. E vivemos em um mercado onde a concorrência ela é muito acirrada, como já falamos, e conhecer esse cliente é, sem dúvida, a chave para destaque e prosperar. Então, levar ele em conta, né, o cliente nesse processo, é indispensável em toda essa jornada. Então, por isso que precisamos entender o cliente. E esse é o primeiro grande passo, da primeira etapa da metodologia de GART, né? E esse é o primeiro motivo, né, que a gente trabalha nesse entendimento do cliente. Não adianta queremos implementar toda a metodologia, implementar os passos, implementar toda a ferramenta, se não conhecermos basicamente quem é o nosso cliente. Não teremos um sucesso muito grande nesse projeto de experiência, nesse projeto que estamos tentando consolidar. Então é muito importante primeiro entender o cliente, certo? Então, o grande objetivo é conhecer com mais profundidade todo esse universo do cliente e os desafios que ele enfrenta, porque ao final queremos oferecer a melhor experiência possível ao longo da utilização do meu produto, do meu serviço e de tudo aquilo que eu oferto para ele. E aí, o que temos que fazer, que é muito difícil e que por isso até utilizamos de conselhos consultivos, né? De comitês de experiência que envolve os pacientes, que envolve familiares, empresas que já escutam, né, que já escutam, né, os seus consumidores de outros segmentos que já não são também só do segmento hospitalar, que traz esse cliente para dentro do seu serviço também, tá? Então, a gente tem agido de muitos tempos já, né, com um olhar de dentro para fora, né, o inside out, por mais de 100 anos, né, segundo o Jack. Então, a gente tem que forçar, quanto mais melhor, né, ao redor ter essa visão invertida, olhar, né, de dentro para fora, mudar completamente esse jogo. Por que isso é importante? Porque a gente tem que ver com o olhar de quem está fora do nosso serviço. Se eu tenho meu olhar, o olhar, né, de dentro para fora, eu estou tendo um olhar de gestor, o olhar de quem é dono daquele processo, daquele serviço. Eu não tenho um olhar de cliente, né? Agora, se eu tenho um olhar outside, aí isso tudo muda. Então, eu tenho um olhar de cliente. E isso é muito importante. E por vezes nós não conseguimos isso, porque nós não somos os clientes. Nós não sabemos as dores deles, nós não conhecemos eles. E aí existem algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo, tá? Uma dessas ferramentas, a gente vai ver um pouquinho melhor as ferramentas mais à frente, mas uma das ferramentas é a Persona. Aqui são ferramentas simples, existem até ferramentas mais complexas, mas como aqui é uma parte mais inicial, né, desse processo, então a gente vai ensinar para vocês um pouquinho sobre a Persona. A Persona, ela é a representação fictícia do seu cliente ideal, né, do seu negócio, e ela é baseada em dados reais. Então, por isso que a gente fala que quanto mais você conhece o seu cliente, melhor os dados que você tem dele sobre comportamento, características demográficas, hipóteses, né, pessoais, o que motiva eles, objetivos, desafios, as preocupações, tudo isso é muito levado em conta nesse processo de construção da persona e mais fiel vai ficar essa persona, então, do seu cliente ideal também, tá? Então é importante levar em conta isso. Aqui é um modelinho, um template de persona, tá?
para vocês verem. Vamos disponibilizarem também para vocês depois o material. Então aqui vocês vão conseguir traçar esse perfil de persona. É claro que isso aqui durante as consultorias a gente personaliza muito de acordo com cada tipo de serviço, com o que realmente faz sentido para a empresa e para a organização trabalhar com persona, tá? Então algumas informações nem sempre é importantes para determinados tipos de serviço. Aqui é só um templatezinho com algumas informações, tá? Aqui é um outro modelo também, então a gente trabalha com o perfil da pessoa, os dados demográficos, idade, sexo, né? A gente cria até o nome fictício, personalidades, quais são as metas dessa pessoa, as motivações dela e uma breve biografia de quem seria a persona ideal para o meu serviço, para o meu produto. Então tudo isso faz com que ajude eu a compreender melhor aonde eu vou investir em todo o meu processo dentro da instituição, tá? Aqui também é um outro template, então para vocês verem o quanto as informações elas são mutáveis e elas vão de acordo com o que eu preciso de informação para desenvolvimento aí do meu processo e do meu produto, também do meu serviço, tá? Então é muito importante conhecermos essas ferramentas. Então acho que era um pouquinho disso que eu queria dizer aqui para vocês. Tentar estimular um pouquinho mais, entender esse lado do cliente, né? Do porquê temos que conhecer o cliente tão a fundo, né? E aqui vocês vejam que essa ferramenta da persona, ela também não é uma ferramenta que ela vai a fundo ali, né? Com as informações que a gente falou, com informações mais robustas, como, né, sentimentos, como informações de fatores de sucesso do cliente, enfim. São informações que podem ser inseridas em alguns mapas estratégicos, eles também estão ali, tá? Mas não são tão comuns assim em todos os templates, tá? Que a gente veja no dia a dia. Claro que com a maturidade do serviço da organização isso vai se mudando, vai sendo incorporado outras ferramentas também nessa mudança aí de cultura também. Certo? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho melhor a respeito da importância de todo esse processo de conhecimento do seu cliente nessa unidade 3.2 e aguardo vocês na próxima unidade, na unidade 3.3, onde estaremos dando continuidade aí nos passos, né, da metodologia de Gartner Caput para entender, compreender e implementar a experiência do cliente, seja aí qual for o seu segmento de atuação. Aguardo vocês.